Recusando bons convites. Se tem uma coisa difícil a ser feita, é recusar um convite, não é mesmo? Normalmente, arrumamos umas desculpas meio que esfarrapadas para rejeitarmos ou dizemos que aceitamos e depois damos as tais desculpas. Seria tão mais fácil a gente poder ser sincero e dizer o não, mas a gente fica sem graça e com medo de perder a amizade da pessoa. Mas o certo é a gente nunca mentir. Mas verdade seja dita, nós fazemos o que queremos, o que nos agrada e por isso temos essa liberdade de escolher aceitar ou rejeitar os convites que nos são feitos. Transfira essa ideia do convite para as coisas espirituais que o Senhor sempre está nos convidando. Será que você tem dado alguma desculpa esfarrapada para o Senhor? Será que você tem corrido daquilo que Deus tem te convidado a fazer ou a ser? Sim, porque Deus, antes de ordenar, Ele nos convida. Ele nos convida a ter um relacionamento com Ele, nos convida para a vida eterna, nos convida para uma vida de paz e de prosperidade. E a partir de aceitarmos ou não o convite, é que Ele nos mostra seus mandamentos e ordenanças e seus princípios. Pois não faria sentido Ele ordenar algo para alguém que não tem ou que recusou ter um relacionamento com Ele. É nessa direção que nossa devocional vai caminhar hoje. Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Pastor Clodoaldo aqui. E vamos para mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: recusando bons convites. O texto bíblico que vamos ler está em Mateus, capítulo 22, os versículos 8 a 10. Diz assim a palavra: Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Realmente, irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus nos relata muitas parábolas que Jesus contou a respeito de comparações do reino de Deus. Mateus entendeu que deveria explicar melhor para seus compatriotas judeus a respeito do ensino do Mestre a respeito de seu reino, para que eles pudessem entender de forma mais clara. E aqui no capítulo 22, ele começou com uma dessas parábolas, a parábola do banquete de casamento. E é sobre ela que vamos falar. Só que não ficou somente nessa parábola do capítulo 22 aqui, né? Pois nesse capítulo o Senhor Jesus também respondeu a muitas perguntas que os religiosos faziam para tentar pegá-lo em algum erro e enviá-lo para a prisão. Assim como a questão dos tributos, perguntaram para Jesus se era correto pagar tributos ao Império Romano. E Jesus, com muita sabedoria, disse que deveriam dar ao império o que era do império, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que era de Deus. Alguns religiosos ainda vieram lhe perguntar como seria a vida de uma viúva de 7 homens quando ela os encontrasse depois da ressurreição. Jesus disse para eles que na vida eterna ninguém se dará em casamento. Todos seremos como os anjos do Senhor. E por último vieram lhe perguntar qual seria o maior dos mandamentos. Ao que Jesus respondeu: o maior é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior é amar o seu próximo como a si mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 apenas. Respostas essas com muita sabedoria e com muita profundidade, que merecem nossa atenção e, claro, um estudo com mais profundidade. Mas aqui no início do capítulo, como eu havia falado, Jesus contou-lhes uma parábola para exemplificar como o reino de Deus funciona. Ele deu uma comparação com um rei que deu um grande banquete pelo casamento de seu filho. O rei convidou diversas pessoas importantes do seu círculo de amizade, da sua família e da sociedade. Só que todos recusaram.
e alguns até bateram e mataram os servos que foram lhes levar o convite. Daí então, esse rei ficou muito furioso, mandou prender e matar aqueles assassinos e até lhes queimou todas as cidades. Então o rei ordenou agora aos seus servos que saíssem pelas ruas e convidassem a todos que vissem, fossem bons ou maus, ricos ou pobres, e deu o banquete a essas pessoas. A mesa ficou repleta de gente, cheia desses convidados que atenderam o convite do seu rei. O que isso tudo queria dizer? Na realidade, o Senhor Jesus estava dando um tapa de luva nos filhos de Israel, pois o rei dessa história era o Senhor Deus, e o seu filho era Jesus, e os primeiros convidados eram os filhos de Israel, que recusaram o convite e até maltrataram e mataram alguns dos servos que foram enviados para fazer-lhes os convites, no caso aqui, os profetas que precederam Jesus. Agora então, o rei disse aos servos para convidar todo mundo, já que os filhos recusaram o convite. E no caso, esse convite chegou a mim e a você, pois hoje nós somos salvos pela graça de Deus, porque os filhos de Deus, o povo de Israel, recusou o convite e Deus o estendeu a todos nós. Hoje fazemos parte do banquete que Deus preparou para o seu filho, que o rei preparou para o seu filho, para a glória de Deus. E isso nos ensina, irmãos e irmãs, a não recusarmos os convites que Deus nos faz. E Ele nos faz com tanto amor e com tanto carinho, seja o convite da salvação, seja o convite de transformação de vida, o convite de receber poder e autoridade do reino para divulgar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, seja um convite, um chamado, uma missão ou um propósito de Deus para cumprirmos. Se por acaso recusarmos, Deus vai chamar outras pessoas. Então, abra o seu coração e não rejeite os convites do Senhor. Não rejeite as oportunidades de servir e de honrar o Rei do Reino. Senão, ficaremos de fora do seu banquete e fora do seu reino por toda a eternidade. Sem contar que veremos aqueles que nunca imaginaríamos sendo honrados e abençoados, pois receberam com gratidão o convite do rei. Amém, irmãos? Vamos orar e não recuse os convites do Senhor. Vamos orar e depois nós vamos colocar diante do Senhor as nossas orações e petições. Orem comigo, Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o seu nome por essa palavra, por essa comparação que o Senhor fez tão poderosa, meu Pai, aqui no capítulo 22 de Mateus, que um rei convidou, ó Deus, as pessoas para o casamento do seu filho e muitos recusaram. Que nós não sejamos essas pessoas, meu Pai, que recusam, Senhor, os teus convites, meu Pai, mas que estejamos sempre prontos, seja o convite que for, o chamado que for, a missão que for, estejamos sempre prontos a obedecer ao Senhor, mas muito principalmente, meu Pai, o convite da salvação, que o Senhor leve esse convite ao meu irmão e à minha irmã. Quem sabe eles ainda não conheçam esse convite, não receberam esse convite, mas a tua palavra fala: hoje, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçam o vosso coração. Então, Pai, amolece o coração do meu irmão e da minha irmã para que eles recebam o convite da salvação. E daí por diante virão muitos outros convites, virão muitos outros chamados, mas o melhor virá, Deus, o relacionamento com o Senhor, com o Rei do Reino. Aleluia! Que o meu irmão e a minha irmã estejam sempre, ó Deus, dispostos a obedecer a sua voz, a ouvir os convites e dizer sim para o Senhor, porque o Senhor merece, Pai, esse sim. Em nome de Jesus oramos. E agora, Pai, nós queremos orar uns pelos outros. Abençoado seja o dia do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, passamos por lutas, problemas e dificuldades, mas nós os entregamos em suas mãos nesta manhã. Os gigantes, as dificuldades, as muralhas, as batalhas, entregamos nas mãos do Senhor, porque não há nada impossível para o Senhor.
Tudo é possível para aquele que crê. E nós te pedimos, ó Pai, se caso não recebermos a resposta agora, nos ajude a termos paciência, a termos mais forças, Pai, mais resiliência e continuar a caminhada, sabendo que o Senhor está nos guardando e o Senhor vai agir. Oramos por aqueles que estão adoentados, por aqueles que estão endividados, meu Pai, com problemas financeiros. Oramos por aqueles que têm recursos, que possam aplicar os recursos para o reino do Senhor. Oramos por aqueles que estão sofrendo, meu Pai, sofrendo doenças, enfermidades no corpo, enfermidades na alma, pessoas que estão sendo perseguidas, caluniadas, difamadas, passando por preconceitos, meu Pai, que o Senhor venha ajudar a todos os teus filhos a voltarem seus olhos para o Senhor, meu Pai. Traga consolo, Espírito Santo, traga conforto e que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Oramos por aqueles que estão, Deus, trabalhando debaixo de luta, meu Pai, de muita batalha. Senhor, os empresários, os funcionários, os profissionais liberais, os autônomos, até os ambulantes, meu Pai. Meu Pai, aqueles que trabalham com artesanato, vendendo aquilo que fazem. Deus, aqueles que trabalham prestando serviços. Jesus, ajuda os teus filhos. O que será de nós se não for o Senhor? Honra teus servos, honra teus filhos e filhas. Dê saúde, Pai, dê paz e alegria dentro da família. Repreende as forças do mal contra o nosso lar, contra a nossa casa. Eu repreendo todos os demônios, todas as forças malignas que estão tentando derrubar e acabar e atrapalhar a vida dessa pessoa. No nome de Jesus, que essa casa receba de coração aberto a paz do Senhor Jesus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que bênção, que palavra abençoada. Então, compartilha ela antes que você esqueça. Dá o seu joinha também aí no YouTube e o seu like lá no Facebook, para que a rede social entenda que o vídeo é relevante e possa estar sugestionando ele também para outras pessoas, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, se Deus assim permitir. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. Quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus.